Alô, muito tarde. Mais uma vez, nós estamos juntos para um tema bastante polêmico, mas necessário à nossa contemporaneidade. Muito bem. O tema a respeito do vídeo de hoje é a incoerência do atual movimento gospel protestante ou evangélico. Obviamente que eu faço esse vídeo com respaldo nas escrituras sagradas, uma vez que hoje o carro-chefe desses movimentos do evangelicalismo moderno, do protestantismo moderno, do pentecostalismo, neopentecostalismo, da teologia da prosperidade, enfim, o carro-chefe dessas ideologias religiosas é Mamon. Mamon, porque eu digo que, como o Senhor Jesus disse, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, Jesus quis se referir-se ao dinheiro. E nós sabemos que o reino de Deus, a promessa do reino de Deus, é um reino cósmico e um reino espiritual, eterno, tanto para os salvos e tanto para os condenados. Então, a alma do homem praticamente foi feita por Deus para ser eterna. Eterna salva ou eterna condenada. Se salva, no seio de Abraão, por isso a sua palavra. Se condenada, praticamente no local onde haverá pranto, dor, ranger de dente. Local em que o fogo não apaga e o verme e o germe não morrem. Será praticamente flagelo, uma agonia, um sofrimento eterno. Então, nós observamos que a Bíblia é claramente transparente, que diz respeito ao reino proposto por Deus, pelos profetas, por Jesus, por discípulos, né? É um reino que não é deste mundo. O próprio Jesus disse, eu não sou deste mundo, se eu fosse deste mundo, eu oraria ao meu Pai, ele enviaria uma miríade de anjos e me salvaria de todo esse tormento que eu teria que passar. Ele deu a entender que ele não é desse reino. Várias vezes ele disse, o mundo jaz no maligno, né? Outras questões ele disse assim, o príncipe desse mundo já é lançado. Então ele deu a entender que esse mundo aqui é do maligno. Hoje, nesses movimentos religiosos, entre aspas, pseudo-cristianismo, do falso sistema religioso, então o carro-chefe deles realmente é o culto ao dinheiro. Não se organiza mais nada, não se ritualiza mais nada, não cria nenhum movimento de adoração, se o carro-chefe não for o dinheiro. Uma outra questão também é a prosperidade e o sucesso financeiro aqui e agora. A Bíblia não deixa claro ter sucesso financeiro e prosperidade nesta vida. Obviamente, Deus não quer que nenhum de seus filhos padeça, nenhum de seus filhos venha medicar o pão, obviamente, mas também não prometeu riquezas, né, luxúrias nesta vida. Pelo contrário, então ele promete a vida eterna. Obviamente, ele nos dará a vida abundância, porque ele guarda e cuida de todos aqueles que nele crêem. Então, obviamente, Deus tem a sua providência. A Bíblia diz, já fui jovem e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência medicar o pão. Por outro lado, também a Bíblia é clara em dizer que muitos servos e servas de Deus no passado passaram por provações e nós estamos sujeitos a passar por provações. Que no final dos tempos o justo viveria pela fé, né? E se ele retroceder, a minha alma não se comprazerá dele. Então nós estamos observando que tem os tratamentos de Deus. Observamos aí a questão também do trabalhar com mamon, com o dinheiro, né? Dentro dessas instituições, o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é o raiz de todos os males, é o que mais essa gente ama. Você observa hoje que esses evangélicos são praticamente ávidos por caçarem níqueis, são pessoas que amam o dinheiro de uma forma, não sabem mais fazer caridade, não
sabe mais doar, viver com pouco, não sabe mais viver com o suficiente. São pessoas que estão esquecendo da eternidade, do plano de Deus para as almas dos homens na eternidade, e estão passando só a adorar o dinheiro, a um apego muito grande ao dinheiro. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa do dinheiro, as pessoas matam, judiam, corrompem, prostituem, traem, se matam, né? Praticamente mentem, né? Sorte de negatividade que nós podemos imaginar. Toda obra de trevas, né? Coisa bastante interessante também é que as pessoas hoje que estão nas igrejas não querem mais nem morrer, principalmente naquelas que estão na teologia da prosperidade, né? Ficarem ricos, milionários, bilionários aqui nesta terra, quando esses elementos que se passam por pastores evangélicos, essas pessoas a fazerem barganhas com Deus, para que deem 10, e obviamente Deus dará 100 vezes mais. Para que doe um carro importado, para que doe uma casa, Deus te dará uma mansão. Para você fazer prova de Deus, né, e realmente ver o que Deus irá abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Isso também não está escrito na Bíblia, fazer troca com Deus, ensinar as pessoas a fazerem barganha com Deus, e eu acho uma situação bastante incoerente. Que o crente devia se alegrar, né, com a sua morte, porque se ele realmente é um salvo em Cristo, a morte vai ser um triunfo, é uma passagem daqui para o seio de Abraão. As nossas almas estarão guardadas nas mãos de Deus, salvos, escolhidos por Deus. Agora, as pessoas hoje que estão envolvidas com esses movimentos evangélicos têm medo da morte, elas não querem morrer, elas querem longevidade, elas oram para viver mais, para curtir aqui no mundo, quando a Bíblia diz que nós não somos o mundo, mas não somos o mundo, nós somos peregrinos em terra estranha, nós estamos aqui de passagem. E hoje nenhum desses que estão envoltos aí com esses movimentos evangélicos, a grande maioria não quer mais nem morrer, teme a morte, por deixar tudo aí, as suas propriedades, os seus bens, aquela coisa toda. Então, é interessante quando a gente observa que o próprio São Francisco, não estou falando aqui agora de religião, estou falando de essência, de individualidade, de serviço a Deus e ao próximo. São Francisco disse bem claramente, olha, dois calçados, um é meu, o outro é do meu próximo, porque está sobejando. Se eu tiver 2 camisas, uma é minha e a outra é do meu próximo, porque está sobejando. Ou seja, tudo aquilo que eu tiver de sobra, eu tenho que ceder àquele que não tem. O Evangelho tem um pouco disso, sim, de comunidade, né, de bem comum, um pouco mais a justiça social, no sentido da igualdade. Não estou falando aqui de comunismo, tipo de socialismo, estou dizendo de cristianismo, né? Se você observar o modelo verdadeiro da igreja primitiva, que durou um pouco mais de 100, os 70, os 100 e poucos anos após a morte de Cristo, a Bíblia diz que os discípulos viviam em comunidade, todos vendiam o que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos e ninguém tinha necessidade de nada. Todos viviam regaladamente, abençoados, e não tinha esse amor, essa ganância ao dinheiro. O dinheiro era para servir as pessoas, para avisar as pessoas, como nós observamos hoje. Também tomei um pouco de antipatia com esses líderes e pastores religiosos desses neo-evangélicos e desses tempos também, porque não sabem fazer o bem, esqueceram da caridade, não sabem doar uma cesta básica para um pobre, um necessitado, um desempregado, não sabem pagar uma água, uma luz para um necessitado, um homem de bem, uma mulher de bem, não sabem fazer bem aos órfãos, às viúvas, só querem captar, e pessoas de bem da sociedade, não importa o seu critério de ação e santidade a Deus, querem praticamente estarem de bem com todas as pessoas
desde que essas pessoas lhe deem lucros e vantagens financeiras. Essas coisas estão me deixando enojados, né, enojado. Eu já não posso mais conviver com essas coisas e me projetando nas escrituras sagradas e observando que isso tudo é uma antítese, um anticristianismo do verdadeiro cristianismo. Uma verdadeira basófia, só querem acumular, 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 como uma vez já na Terra, a mãe dessas prostitutas, né, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas da Terra, a Igreja Católica, que deu origem aí praticamente à reforma, e dessa reforma da Igreja Católica saíram as igrejas protestantes, que a Bíblia chama de prostitutas, as prostitutas da terra, que saíram da grande meretriz, a grande meretriz que é a Babilônia. E esta mesma grande meretriz, ela se enriqueceu praticamente, é um dos maiores impérios do mundo hoje, né? Que nós sabemos que possui aí até um Estado, o Estado do Vaticano, possui bancos, possui depósitos em ouros, em pedras preciosas, em propriedades. Até pouco tempo atrás, elas possuíam propriedade imobiliárias praticamente em todas as cidades, né? Quando você falava em patrimônio do bispado, construí-lo em terrenos do bispado, depois, na hora de fazer a transferência ou averbar a sua casa, a escritura tinha que ser comprada do bispado. Então, o que a Igreja Católica Apostólica Romana já cometeu de dar a mão para a política corrupta e praticar enriquecimento através da pregação do Evangelho, as prostitutas de hoje que saíram da mãe, né, da mãe católica, também estão repetindo a mesma coisa. Então, a história se repete e repete sim, né? Nós estamos vendo aí todas essas situações se repetindo, escrupulosas, fazendo comércio da palavra de Deus, com todo tipo de sorte, com todo tipo de ganância, de aberração, esquecendo que breve o juízo virá. Então, essa incoerência que nós observamos aí, ela é real, né? Essas pessoas não sabem mais fazer o bem, praticar a caridade. Quantas vezes nós vemos aí mendigos deitados, cobertos de jornais na frente das catedrais, com as suas portas fechadas e com toda sua ostentação de luxo, e essas pessoas padecendo. Então, na realidade, a igreja não é o templo de alvenaria, a igreja somos nós, e somos o templo do Espírito Santo, a imagem e semelhança de Deus. Então, nós observamos que estão dando valor também a paredes, né, a construções materiais, quando a igreja somos nós, e muitas vezes a imagem e semelhança de Deus, que é a igreja, está aí jogada às portas dos templos, às vezes com jornais para escaparem do frio e não morrerem de frio, e essas pessoas que são os clérigos, os pastores, os líderes religiosos, fazendo vistas grossas para tudo isso, e ainda chamam essas pessoas de vagabundos, braços curtos, que não querem trabalhar, e nem se dão ao dever de arrumar um trabalho digno para essas pessoas tentarem refazer a sua vida. Por que eu digo isso? Porque Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. Se eu sou um líder religioso e eu tenho a visão de Jesus, e eu sigo Jesus, as vidas que estão destruídas, eu tenho que restaurar, é uma obrigação minha da salvação, mas é uma obrigação minha como servo de Deus, como seguidor de Jesus Cristo. Agora, se eu não faço isso, e eu faço vistas grossas a essas coisas, então eu estou trabalhando contrário às Escrituras Sagradas, contrário à vontade de Jesus Cristo, porque quem veio para roubar, matar e destruir foi Satanás, mas a Bíblia ainda indaga e disse, questiona, veio senão para destruir as obras do diabo. Então esse movimento que nós estamos vendo hoje aí, acorda, nós estamos precisando, da mesma forma como no sistema político corrupto surgiu aí um doutor Sérgio Moro, nós precisamos urgentemente no falso sistema religioso de um Sérgio Moro, né? Essa questão de estar usando o evangelho, o nome de Deus, para enriquecimento ilícito, apropriação indébita, enriquece, só o líder tem
prosperidade visível, eficiente, eficaz, né? E muitas pessoas estão padecendo. E outra coisa, Deus não está preocupado só com quem está dentro de templos, não. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo, não amou igrejeiros, religiosos. Deus não faz acepção de pessoas. A igreja hoje não é também mais uma igreja evangélica de evangelismo, é uma igreja que espera, como diz Laodiceia, é uma igreja rica, que não precisa mais de Deus, abastada, e quando Deus disse para ela que ela é nua, que ela é cega e ela é miserável, e que deveria comprar colírio para os olhos, para que vejam, vestes brancas para cobrir a sua nudez, e ouro purificado, né, verdadeiramente no fogo da santificação. Então, nós observamos que as igrejas hoje são simbolicamente, praticamente, vistas como a igreja de Laodiceia. Elas tudo têm, não precisam de mais nada, né? E rejeitam praticamente até Deus, e estão fazendo tudo o que querem. Perderam a visão de evangelismo, né? De evangelizar, praticamente esperam as pessoas hoje, por elas estarem abastadas, com seus templos luxuosos, cheio de ostentação. Então, esqueceram de ir atrás dos perdidos, esqueceram de ir atrás das almas cansadas, das almas que estão sendo combatidas, destruídas pelo arqui-inimigo de Deus, pelo arqui-inimigo das almas dos homens. Ela também hoje só quer captar, ela não quer mais ir atrás das ovelhas perdidas, das ovelhas desgarradas, das ovelhas doentes, das ovelhas paradas. Você não vê essa gente visitar um doente, um órfão, uma viúva, visitar um desempregado, essa gente só pegar, captar o financeiro, em nome de Cristo, em nome de Jesus, usando a Bíblia, vendendo água santa, água benta, tijolinho santo, fazendo campanhas de porta de esperança, de tapetes vermelhos, de água do Rio Jordão, de areia, sactel de areia da Terra Santa, né? Evangelho alternativo, doutrinas de demônios, ensinos de demônios, né? São praticamente, que dizem serem judeus e não são sinagogas de Satanás, né? Tudo isso nós temos a partir dos comportamentos dessas pessoas, checando isso, contrastando isso com as escrituras sagradas. Está sendo cúmplice e conivente com tudo isso, você também não vai ter parte na salvação, mas vai ter parte na condenação eterna de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer, Deus não aceita balanças de duas medidas, né? E a Deus ninguém pode enganar. Deus não aceita suborno, né? Deus não aceita corrupção, Deus não aceita injustiça, Deus não aceita impiedade, Deus não aceita hipocrisia, Deus não aceita mentira, e você não vai ter um jeitinho brasileiro de querer comprar Deus com o seu dinheiro sujo. Deus não se compra, Deus não se deixa enganar. A Bíblia é clara em dizer, no final dos tempos virão homens enganadores que irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Virão homens gananciosos, ambiciosos, amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, né? Homens praticamente que serão cães gulosos, falsos profetas, falsos pastores, ladrões, mercenários, salteadores, cães gulosos, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, cujo Deus é o próprio ventre. Enganar. A Bíblia diz, quando essas coisas começarem a acontecer, saia dela, povo meu, porque Deus não está mais neste lugar. Quem está é o homem, a ganância, o próprio Satanás, o próprio diabo, criando um anticristianismo no que deveria ser cristianismo. Será culpado, né? Porque quando se dava dízimo e oferta na igreja primitiva, a Bíblia diz que havia comunhão, o dinheiro, eles vendiam casas, vendiam propriedades, davam aos pés dos apóstolos, homens de Deus, homens íntegros, que não estavam querendo enriquecer com mentiras e falácias do evangelho para enriquecimento ilícito e apropriação indébita, enquanto muitos hoje passam fome,
passam necessidade. Então, aqueles discípulos recebiam o dinheiro aos seus pés e dividiam entre todos de forma igualitária, e a Bíblia diz que ninguém tinha necessidade nem falta de nada. O anticristianismo está aí. O anticristo está aí, e eu tenho certeza que muitas dessas denominações estão hoje sendo influenciadas pelo Satanás, pelo anticristo, pela besta e pelo falso profeta. Ainda de forma espiritual, mas tudo isso se manifestará. Nós sabemos que o anticristo pode hoje ser como a besta, o falso profeta e o próprio Satanás estar atuando em espírito. Mas a Bíblia é clara em dizer que haverá personificação e ele terá praticamente o império gentio mundial nas suas mãos. Haverá um líder político, haverá um líder religioso, um só. Haverá um só líder político, um só líder religioso e um só líder financeiro. Nós estamos vendo aí a política como está hoje, nós estamos vendo aí a religião como está hoje, estamos vendo também aí esse capitalismo selvagem dos banqueiros, dos agiotas legalizados, como estão hoje, né? Ninguém tem mais sucesso financeiro do que essa gente. Praticamente vivendo o anticristianismo. Estão praticamente sob a autoridade de Satanás. Deus é claro em dizer que ele é contra a usura e contra a agiotagem e contra a cobrança de juros exorbitantes. Motivo para Deus fazer com esta terra, como ele já fez uma vez com Sodoma e Gomorra, e como também já fez na época de Noé, quando todos se casavam, festejavam, davam em casamento, não se preocupavam com as coisas de Deus, viviam na terra regaladamente, né, promiscuamente, sodomitamente. Deus, de repente, destruiu a tudo. A Bíblia diz, quando disser de paz, haverá repentina destruição. A Bíblia diz que Deus destruirá todos aqueles que destroem a terra. Gostaria de criar um pouco mais de ousadia e chamar a atenção desses vermes, desses bandidos, desses vagabundos, desses mercenários que tomaram a palavra de Deus nesse falso sistema religioso, com essas variadas denominações religiosas, que, ao meu ver, são as prostitutas e as prostitutinhas da terra, que saíram da grande Babilônia, a grande meretriz, a grande prostituta. São filhas da Igreja Católica, saíram do movimento protestante, saíram praticamente desse movimento, e hoje estão praticamente contra Deus, estão prevaricando contra Deus. A Bíblia diz para aquele homem rico, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue. Aquele homem abaixou a cabeça porque um homem de bastante riqueza, que portava várias propriedades, de certo, ele abaixou a sua cabeça, praticamente se retirou da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, faça o bem, faça valer a palavra de Deus. Às vezes você está sob a autoridade de um homem, mas isso não quer dizer que você esteja sob a autoridade de Deus. É debaixo da unção de Deus, da palavra de Deus, ainda que imperfeito, ainda que na sua pequenez, saia do meio dessa gente, porque Deus não está nisso. Você não vê mais hoje o agir de Deus, a unção de Deus nessas igrejas. Você só vê mundanismo, coreografia, teatro. Você só vê invenções, unção do riso, unção do chofar, unção do rastejar, unção do rodopiar, unção do helicóptero, unção do emagrecimento, unção da obliteração de ouro, do dente de ouro, unção do leão. Isso tudo é um evangelho alternativo, são doutrinas de demônios, ensino de demônios que foram entradas dentro das denominações sorrateiramente por mestres que têm as suas mentes cauterizadas, as suas mentes corrompidas pelo dinheiro, pela ganância, pela mentira, viraram as costas para Deus das vanglórias e das benesses do mundo, né? Esse mundo que a Bíblia diz que é um mundo tenebroso, né? É um mundo que está preparado para o fogo eterno, é um mundo que está preparado para a ira e o juízo de Deus. Você não vê mais esses canalhas pregarem sobre céu e inferno e santificação.
é só dinheiro, é só engano, é só dar a mão com os políticos corruptos, querem estar de bem com todos, com os maçons, com a maçonaria, com o Rotary Club, com os políticos corruptos, com os juristas corruptos, não se importam mais de se afastar, de se santificar do mundo, de sair fora do mundo, né? Estão só preocupados em ganhar dinheiro, em fazer comércio, não cuidam de uma ovelha desgarrada, não cuidam de um pobrezinho, de um necessitado, não sabem orientar uma pessoa desempregada a conseguir um emprego, para ter uma vida digna, uma vida honesta, só sabem destruir, de abrir a cova e jogar as pessoas dentro, só pensam no seu umbigo, né? Quando a Bíblia diz, né, que essas pessoas praticamente, elas sabem mais diferenciar a mão direita da mão esquerda. Não sabem mais discernir a Bíblia daquilo que não é bíblico, né? A Bíblia diz que todo aquele que tem o Espírito Santo discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. A Bíblia diz, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem. Então está faltando, gente, vergonha na cara. Chega de apoiar homem. Os políticos corruptos se esconderam atrás do foro privilegiado. E esses vermes bandidos, vagabundos, sem vergonhas, teólogos por profissão, formados em teologia, que são assalariados, mercenários, como os políticos corruptos, como falsos pastores do falso sistema religioso que os são, na questão não toqueis nos ungidos de Deus. Não deixa de ser um foro privilegiado também, né? Uma pouca vergonha, uma safadeza tamanha, né? Então nós observamos que tudo isso está fora dos parâmetros da Bíblia. Nós não podemos aceitar esses discursos mais aí, imperiosos, falaciosos, maliciosos, que usam sim da palavra de Deus, mas uma palavra de Deus adulterada, temperada, né, torcida, como os políticos estão tentando fazer hoje no Senado e na Câmara dos Deputados. Torcer a lei, torcer o direito, torcer a justiça, porque eles têm força para isso, eles têm poder, foi-lhes dado poder e autoridade para isso. Falsos líderes religiosos. Né? Um jurista, se ele for honesto, ele vai trabalhar com ética, com honestidade, o direito, a lei, o Código Civil, ele vai torcer o direito, a lei, o Código Civil em benefício próprio. Se um líder religioso for honesto, ele vai respeitar as Santas Escrituras, ele vai procurar viver as Santas Escrituras, ainda que na sua pequenez, na sua imperfeição. Se ele for um líder religioso corrupto, ele vai adulterar, torcer a palavra de Deus em benefício próprio, como nós estamos vendo tantos aí, né? E hoje não existe mais a Igreja de Jesus Cristo. Você não pode mais pregar o Evangelho. Você não pode mais pregar a verdade, abrir os olhos das pessoas. Igreja que tem um dono, mas não é mais o Espírito Santo, não é mais Deus, não é mais Jesus Cristo. É a igreja do Edir Macedo, é a igreja do R.R. Soares, é a igreja do Valdomiro Santiago, é a igreja praticamente do Silas Malafaia, né? Então não existe mais a igreja de Jesus Cristo. Não existe mais a unção do Espírito Santo. Existe a igreja dos homens, dos profissionais da religião, dos mercenários da religião, dos assalariados da religião, né? E eu gostaria de deixar esse meu vídeo aqui com uma forma de indignação, e tudo isso que a gente está vendo aí não é cristianismo, Deus, né? É uma política administrativa que visam praticamente a todo custo o manter desse império que esses cafajestes edificaram e não querem largar o osso. Praticamente, nem morrer mais eles não querem, porque eles não querem ir de encontro a Deus, porque eles sabem que eles vão pagar um juízo muito grande. Eles querem ficar aqui, vivendo regaladamente, aqui e agora, nesta terra, quando a Bíblia é clara em dizer que a nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros em terra estranha. E esses meliantes querem continuar aqui e agora com seu evangelho alternativo de prosperidade, de sucesso econômico, financeiro, profissional aqui e agora. Acabou-se, ninguém mais serve a cruz do Calvário, as pessoas servem Mamon. As pessoas vão hoje aos templos em busca
de riquezas, de sucessos profissionais, de portas abertas, de enriquecimento. Não existe mais preocupação com a conversão da alma, com a salvação da alma, com a mudança e a transformação das nossas atitudes e comportamentos, enquanto éramos pessoas somente carnais e mundanas, em relação a pessoas espirituais e santificadas. Quando eu digo santificadas, nós não somos santos de altar, não. A palavra santificação significa separação. Deus, ele nos separa para um propósito maior na sua obra. Mas isso não quer dizer que nós sejamos santos e nós não somos melhores do que ninguém. Nos santificou, nos separou para uma obra determinada. Então, santo é um separado por Deus. Não quer dizer que ele é santo de auréola, não, e nem de estar posto em um altar. E a Bíblia também diz que os anjos exigiram adoração, e Deus proibiu aos anjos. Ninguém pode adorar aos anjos, somente a Deus. Não existe angelolatria. Observamos aí muitos líderes religiosos tomando a glória de Deus, a fama. Então, praticamente a Bíblia diz, a minha glória, Deus diz, na minha glória não darei a outrem, e nem a minha honra à imagem de esculturas. A palavra de Deus diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento, e o segundo seria, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus cansou de pregar isso no seu ministério terreno. O Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, amarás ao teu próximo. Essas pessoas não têm amor, essas pessoas não têm sensibilidade, essas pessoas não têm mais empatia. As pessoas estão praticamente digeridas pelo sistema mundial gentio, né? Do falso sistema religioso, político-religioso, do sistema financeiro capitalista selvagem, e todos esses aí nós sabemos que estão sob a influência na pessoa do anticristo, na pessoa da besta e do falso profeta. E nós sabemos então que esse mundo terá uma globalização e terá uma liderança praticamente centrada. Haverá um líder, então, político, religioso e um líder econômico financeiro. E nós sabemos que todos esses aí estarão sob a influência do arqui-inimigo de Deus, Satanás. E essas instituições políticas, religiosas e financeiras, né, também estarão sob influência do anticristo. Gostaria de deixar aqui a minha indignação, não vejo Deus nessas manifestações, não vejo mais evangelismo sério, sadio, autêntico, palavra de Deus genuína, verdadeira, que transforma, que cura, que salva, que liberta e que traz salvação eterna. Mas um verdadeiro clube, pessoas interessadas em manterem os seus umbigos, de manterem as suas vidas e as suas regalias em dia, com sucesso profissional, riquezas, com luxúria, no aqui e agora. Preocupado com alma, salvação de alma, céu, inferno, Deus, diabo, pecado, salvação, amor, misericórdia, piedade, evangelismo, né? Acabou. Aí, um sistema de coisas. E qual é o sistema de coisas hoje da religiosidade? Um templo, criar praticamente uma denominação, abrir um culto com praticamente 3 hinos. Depois dos 3 hinos, você praticamente abre para a oportunidade, quando acontece um testemunho, quando acontece de pessoas quererem louvar. Depois disso, você tem praticamente o pedido das ofertas e dos dízimos. A partir daí, você tem a pregação da palavra, daquilo que eles querem, uma coisa escolhida a dedo, adulterada, deturpada, muito longe do original das
das Escrituras Sagradas e daquilo que os homens e mulheres de Deus pregaram, inspiradas pelo Espírito Santo. Você tem os avisos e daí, então, a bênção apostólica. Isso é o que funciona no sistema religioso. E aí fora eles querem estar de bem com todo mundo, querem ser praticamente estadistas, diplomatas, querem mais ferir a ninguém, querem ser praticamente, como diz Leonard Ravenhill em um dos seus vídeos, querem ser pregadores civilizados, não querem ofender mais ninguém, implicar-se com ninguém, e só querem pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Por isso que esses tempos estão cheios, porque a Bíblia é clara em dizer, muitos serão chamados, escolhidos. Essas igrejas estão cheias de chamados, escolhidos. Nós sabemos que esta é a verdade e a palavra de Deus. Essas igrejas estão cheias e coniventes com o mundanismo, o pecado, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, a avareza, a impiedade, mas nós sabemos que salvos serão poucos. Nós não podemos mentir, nós não podemos agradar. Essa gente está servindo esses falsos líderes religiosos e praticamente deturparem a palavra de Deus e serem coniventes com esse anticristianismo que aí está. E é importante, sim, você determinar e exigir a sua cooperação como dizimista e ofertante. Essa história de dizer, eu faço a minha parte e na mão do pastor, isso aí não existe. Tá? Isso aí é uma inverdade, porque se nós pagamos os nossos impostos para o sistema político corrupto, e nós pagamos as nossas tarifas, e nós não pedimos conta, eles estão embolsando e roubando tudo como eles estão fazendo aí na corrupção e nas vendas de emendas, né? Então, se você também entrega o seu dízimo e sua oferta, que já não é bíblico, mas, enfim, a ganância pelo dinheiro está tanta, no Evangelho, a Bíblia diz que chegaria um tempo que faria um comércio de almas humanas, né? E nós estamos vendo aí, fariam sinais, prodígios, maravilha, até fogo fariam do céu, e se possível for, enganarão até os escolhidos. E farão comércio de almas humanas, como está escrito lá em Apocalipse. Se você é conivente com tudo isso, você pode se preparar. Você não é um escolhido, você é um chamado. E você vai ficar para prestar sua condenação, o seu quinhão, praticamente no fogo do inferno. Isso não sou eu que estou dizendo. Não precisa me odiar, me desejar mal, orar contrário, jogar maldição. É a Bíblia que diz. Se você não é salvo, você é condenado. Com Deus não existe meio termo, não existe nada que você possa ficar em cima do muro. Né? Deus é claro em dizer, então, não venha dizer que eu estou falando, eu estou parafraseando aquilo que está na Bíblia. Ali haverá choro, pranto, ranger de dentes. Ali será um lugar de aflição, de martírio, de sofrimento, de agonia, né? Em que a Bíblia diz que o fogo não apaga e o germe não morre. Será um sofrimento incessante, infindável, né? Então isso aí é o que a Bíblia diz. Agora existem pregadores que hoje dizem que isso é tudo mentira, que não há isso, que não há aquilo. Então vamos ver se Deus é mentiroso. Indignado com esses cafajestes, com esses bandidos, com esses malandros, com esses mercenários, com esses salteadores, com esses profissionais do Evangelho. Queria deixar aqui a minha contribuição. E você é livre para cultuar até o diabo, querer adulterar e inverter a palavra de Deus. Hoje você já tem até a igreja de Satanás. Você é livre para ser um satanista, mas não venha querer enganar, não venha querer passar Deus para trás, porque Deus não se deixa enganar, você vai ser enganado. Aquele que pensa que está enganando Deus vai ser enganado, e você vai pagar um preço muito alto. Você está brincando com Deus. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres, vem e me segue, igreja de Laodiceia. Com esses falsos pastores, esses ladrões, mercenários, salteadores, que são falsos profetas, que são falsos mestres, que são lobos rapazes, lobos vorazes,
cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre, satanistas, anticristos, anticristãos que estão brincando com a palavra de Deus, estão prevaricando com a palavra de Deus, do nome de Deus, estão dando a mão para o mundo, para os maçons, para os rotarianos, para os políticos corruptos, em troca de benefícios e benesses aqui e agora. Né? São porcos que voltaram ao seu vômito. São cães que voltaram também ao seu vômito. Uma boa noite a todos. Alô, muito tarde. Mais uma vez, nós estamos juntos para um tema bastante polêmico, mas necessário à nossa contemporaneidade. Muito bem. O tema a respeito do vídeo de hoje é a incoerência do atual movimento gospel, protestante ou evangélico. Obviamente que eu faço esse vídeo com respaldo nas escrituras sagradas, uma vez que hoje o carro-chefe desses movimentos do evangelicalismo moderno, do protestantismo moderno, do pentecostalismo, neopentecostalismo, da teologia da prosperidade, enfim, o carro-chefe dessas ideologias religiosas é Mamon. Mamon, porque eu digo que, como o Senhor Jesus disse, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, Jesus quis se referir-se ao dinheiro. E nós sabemos que o reino de Deus, a promessa do reino de Deus, é um reino cósmico e um reino espiritual, eterno, tanto para os salvos e tanto para os condenados. Então, a alma do homem praticamente foi feita por Deus para ser eterna. Eterna salva ou eterna condenada. Se salva, no seio de Abraão, com isso, a sua palavra. Se condenada, praticamente no local onde haverá pranto, dor, ranger de dente. Local em que o fogo não apaga e o verme e o germe não morrem. Será praticamente, flagelo, uma agonia, um sofrimento eterno. Então, nós observamos que a Bíblia é claramente transparente, que diz respeito ao reino proposto por Deus, pelos profetas, por Jesus, por discípulos, né? É um reino que não é deste mundo. O próprio Jesus disse: eu não sou deste mundo. Se eu fosse desse mundo, eu oraria ao meu Pai, ele enviaria uma miríade de anjos e me salvaria de todo esse tormento que eu teria que passar. Ele deu a entender que ele não é desse reino. Várias vezes ele disse: o mundo jaz no maligno, né? Outras questões ele disse assim: o príncipe desse mundo já é lançado. Então ele deu a entender que esse mundo aqui é do maligno, né? Sorte de negatividade que nós podemos imaginar, toda obra de trevas, né? Coisa bastante interessante também é que as pessoas hoje que estão nas igrejas não querem mais nem morrer, principalmente naquelas que estão na teologia da prosperidade, né? Ficarem ricos, milionários, bilionários aqui nesta terra, quando esses elementos que se passam por pastores evangélicos, essas pessoas a fazerem barganhas com Deus, para que deem 10, e obviamente Deus dará 100 vezes mais. Para que doe um carro importado, para que doe uma casa, Deus te dará uma mansão. Para você fazer prova de Deus, né, e realmente ver o que Deus irá abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Isso também não está escrito na Bíblia, fazer troca com Deus, ensinar as pessoas a fazerem barganha com Deus, e eu acho uma situação bastante incoerente. Que o crente devia se alegrar, né, com a sua morte, porque se ele realmente é um salvo em Cristo, a morte vai ser um triunfo, é uma passagem daqui para o seio de Abraão. As nossas almas
estarão guardadas nas mãos de Deus, se salvos, escolhidos por Deus. Agora, as pessoas hoje que estão, né, envolvidas com esses movimentos, hoje nesses movimentos religiosos, entre aspas, pseudo-cristianismo, do falso sistema religioso, então o carro-chefe deles realmente é o culto ao dinheiro. Não se organiza mais nada, não se ritualiza mais nada, não cria nenhum movimento de adoração, se o carro-chefe não for o dinheiro. Uma outra questão também é a prosperidade e o sucesso financeiro aqui e agora. A Bíblia não deixa claro ter sucesso financeiro e prosperidade nesta vida. Obviamente, Deus não quer que nenhum de seus filhos padeça, nenhum de seus filhos venha medicar o pão, obviamente, mas também não prometeu riquezas, né, luxúrias nesta vida. Pelo contrário, então ele promete a vida eterna. Obviamente, ele nos dará a vida abundância, porque ele guarda e cuida de todos aqueles que nele creem. Então, obviamente, Deus tem a sua providência. A Bíblia diz, já fui jovem e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência medicar o pão. Por outro lado, também a Bíblia é clara em dizer que muitos servos e servas de Deus no passado passaram por provações e nós estamos sujeitos a passar por provações. Que no final dos tempos o justo viveria pela fé, né? E se ele retroceder, a minha alma não se comprazerá dele. Então nós estamos observando que tem os tratamentos de Deus. Observamos aí a questão também do trabalhar com uma mão, com o dinheiro, né? Dentro dessas instituições. O amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, é o que mais essa gente ama. Você observa hoje que esses evangélicos são praticamente ávidos por caçarem níqueis, são pessoas que amam o dinheiro de uma forma, não sabem mais fazer caridade, não sabem mais doar, viver com pouco, não sabem mais viver com o suficiente, são pessoas que estão esquecendo da eternidade, do plano de Deus para as almas dos homens na eternidade, e estão passando só a adorar o dinheiro, a um apego muito grande ao dinheiro. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa do dinheiro, as pessoas matam, judiam, corrompem, prostituem, traem, se matam, né? Praticamente mentem,